Olá amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, relatório gerencial de setembro, ou UJP11, começar com os dados aqui no site Fundos Explorer. R$ 86,85 é o valor da cota, patrimonial está em 103,23, PVP de 0,84, dividend yield de 1,02%, pagando 1% aí em cima do valor de mercado. Relatório gerencial dele de setembro, ou UJP11, vamos dar uma olhadinha aqui. Nota do gestor: a carteira do fundo permaneceu adimplente em suas obrigações e chegou ao final de setembro com 84,5% dos investimentos alocados em ativos imobiliários, dos quais 83,6% em CRIs e 0,9%. O saldo de 15,5% estava alocado em instrumentos de caixa. Não sei por que eles ainda estão com isso tudo de caixa. Poderia estar rendendo melhor o nosso patrimônio lá investido, né, pessoal? A principal movimentação do fundo no mês foi a alocação de 10 milhões no CRI Dow Pouso, na qual a empresa devedora atua no segmento varejista de supermercados da região sul. A operação tem um prazo médio de 5 anos e a remuneração é CDI mais 6,5. Excelente remuneração para uma empresa desse nível. A garantia de alienação fiduciária dos imóveis e fundo de reserva e aval dos acionistas. Em outubro, antes do fechamento desse relatório, alocamos 25 milhões numa operação de financiamento de construção de uma empresa que atua no segmento de incorporação em Minas Gerais. Eu gosto de incorporação, hein? A operação tem um prazo de 2,6 anos, remuneração de IPCA mais 7,5, excelente remuneração, e a garantia de alienação fiduciária e de cotas da SPE, seção de fiduciária de recebíveis, fundo de obra, fundo de reserva e aval. Boas avaliações. Com essa alocação, a parcela em caixa excede o mínimo de 3% de PL inferior a 20 milhões, o que serão direcionados à operação que está em fase de análise. A distribuição de rendimentos, 90 centavos, que proporcionou um yield de 0,86, onde caiu um pouquinho. O valor da cota no mercado, 83 também, um desconto de 14,5% em relação ao valor patrimonial. Você comprar um fundo de papel com 14% de desconto é interessantíssimo. A apuração dos resultados. Por fim, gostaríamos de abordar um tema recorrente nos contatos dos investidores: o patamar de dividendos distribuídos pelo fundo, apesar da aceleração dos índices da inflação. A apuração dos resultados no critério de caixa, conforme a determinação do administrador, ou seja, o fundo reconhece que, como resultado a distribuir apenas a correção monetária contabilizada que teve como contrapartida uma entrada de caixa no mês de referência. Por exemplo, um CRI sem juros que inicia o mês ao preço unitário de R$ 100, a inflação no mês foi de 1%, ele chega ao final do mês com PU, ou seja, é o preço dele, de 101. O fundo apura o rendimento com base no critério de competência, poderá distribuir 1, se o fundo apurar por base de competência, mas por base de caixa. Mas no caso do OJP, esse resultado será reconhecido se apenas houver uma entrada de caixa. Por exemplo, se ocorreu uma amortização de 1,50, o fundo vai dividir esse valor da seguinte forma: R$ 1 será como correção monetária e o rendimento, e integra o rendimento, e 50 centavos será considerada amortização, reduzindo o saldo devedor. Assim, o PU final do fundo é 90,5, ou seja, R$ 100 menos amortização fica 50 centavos. Então, o resultado do fundo foi apenas 50 centavos. Então, às vezes, devido às amortizações, para ele manter, ele acaba distribuindo menos. Se houver amortização, o PU chega ao final do mês em 101, ou seja, R$ 100 mais 1 com a correção monetária, se não houver amortização, sem que nada se refere à correção seja distribuída aos cotistas. Isso tem ocorrido no fundo em função do cronograma de amortização das operações. Eu não vou prolongar tanto, que eles querem dizer que às vezes, por mais que a inflação seja alta, por ter amortizações ou quitações ou antecipações, e o fundo imobiliário, por uma marcação a mercado, estava desvalorizado, ele mantém o valor inicial investido e o lucro acaba sendo menor. Então, por causa disso, às vezes a distribuição não acompanha a inflação, mas pelo menos o valor patrimonial se segura nos mesmos patamares. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Vamos olhar a carteira do fundo? Aqui, não, o resultado. Resultado de setembro,
2.600.000 de receitas totais de CRIs e deu 2.750.000 de receita. O resultado deu 2.400.000, quantidade de cotas distribuíram aí 74 centavos foi o resultado, porém eles distribuíram 90 porque tinha uma reserva. Então o resultado foi, eles usaram a reserva para poder fazer a distribuição de 90 centavos, porque o resultado foi só 74 centavos. Eles ainda têm uma reserva acumulada de 28 centavos. Bom tamanho, dá para manter facilmente, apesar da inflação estar subindo. Acredito que ele vai ser fácil pagar isso. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está a carteira, né? 84% CRI, 15% em caixa, por setores e por tipo. Corporativo é a grande maior parte, que fica mais tranquilo a carteira. Eu quero ver indexadores. 30% é CDI, 15% IGPM e 55% é IPCA. Então ele é para dar bons resultados com inflação alta. Só 30% é CDI. E aqui tem concentração por devedor e o volume negociado e a carteira em si, cada CRI. Se você notar, você vai ver que os CRIs dessa carteira eles são mais próximos de high grade do que de high yield. Os prêmios não são muito altos. Tem alguns aqui GPM mais 10, mas GPM mais 8, PCA mais 10, CDI. De modo geral, são prêmios razoáveis. Eu classifico o JP como high grade, não como um fundo imobiliário middle risk ou high yield. Pessoal, relatório gerencial de setembro do UJP11 é tudo isso aí. Perspectivas que eu vejo no próximo: boa alocação em IPCA e IGPM, IGPM negativo nesse mês, então talvez daqui impacta um pouquinho, mas o IPCA altíssimo vai dar um bom resultado aí mais para frente. Grande abraço a todos. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, vai deixando aquele like e até a próxima.